Olha, tem algumas pautas, quando a gente fala especificamente de posicionamento, tem algumas pautas que foram se construindo ao longo do tempo na internet, e eu acho que é um processo de educação que vai ter que acontecer, que não vou ser eu que vou fazer. Posso Que participar acho que dele, faz um mas não vou ser pouquinho, eu. né? É. Mas exemplo, né? Essa questão de atender high ticket. Essa foi uma onda muito grande que veio na internet, até com o lance das mentorias high ticket e tudo mais. E muita gente foi para essa linha do serviço high ticket, do produto high ticket, da mentoria high ticket e tudo mais. E para isso você precisa se posicionar como um profissional high ticket, tá? O que é um profissional high ticket? Sabe? Aí eu começo com os meus dilemas. Que eu já fiz isso também, não vou mentir. De cortar o cabelo do jeito que é high ticket. De usar roupa, que é o high ticket. A cor, que é o high ticket. Entende? E aí, dá pra fazer isso? Dá. Eu conheço algumas pessoas que eu sei que tem, que se construiu um personagem e mantém um personagem na rede social e tá tudo certo. Para quem consegue manter isso, beleza. Eu não consigo, né? Então, o high ticket caiu por terra quando eu enchi o saco de ter que usar o cabelo do high ticket, com a roupa do high ticket, falar lá igual high ticket, Porque não é a sua e não verdade. é porque eu não sou high ticket, não é isso. Eu posso não ser também, mas não é que a questão não é essa. A Não, questão é, a gente precisa tomar cuidado com a questão da intencionalidade, porque as pessoas confundem intencionalidade com você construir um personagem. sim, E você construir o personagem, eu sempre falo, você tem que lembrar que você vai ter que manter esse personagem. E não é manter só na rede social, é manter no teu consultório na hora de se atender. Porque se a pessoa vai até você, que ela te conheceu na rede social, ela tá esperando ver aquela pessoa que ela conheceu na sim. rede social. E se isso não acontece, é uma frustração muito grande para essa pessoa. Então, assim, faz sentido para você manter esse personagem? Porque essa questão do high ticket teve muito disso. Todo mundo começou a construir. Aí que eu comecei a ter paura desse termo, que é a tal da imagem de autoridade. A autoridade não tá na imagem. A autoridade está no conjunto de fatores, porque é isso. A imagem ajuda? Claro, porque ela é a primeira barreira. Então, a pessoa foi com a tua cara, ela para ouvir o que você tem para dizer, tudo bem. Mas você não vai se manter como autoridade se abrir a boca e não tiver conteúdo útil, se não tiver um português correto, se não tiver uma forma de se comunicar que faça com que as pessoas queiram te ouvir. Aí são as outras habilidades que você vai desenvolvendo. Sim, Mas é um conjunto de é um fatores, conjunto. sabe? E esse é um ponto, assim, que muita gente chega, vai falar de posicionamento e vai cair sempre nesse lugar de o cabelo que você tem que usar, a roupa que você tem que usar, que aí vai sempre pro blazer, pra gola alta, tons neutros, o cabelo Sempre. divididinho no meio e nananã. E aí você vai pra rede social, aí você tem que ter um feed vitrine bem bonito, com uma identidade visual high ticket, você coloca aquelas fotos tudo igual que você fez no estúdio, você só usa elas, sabe? Que tem o seu lugar, mas não para você ficar postando só aquilo ali, daquele jeito, com a tipografia que tem que ter a serifa, porque a serifa Isso, passa elegância. isso. Entende? Um monte de Isso que eu tô regrinhas falando, é. que você fala assim, gente. Tudo Nossa, igual. quando você termina de falar a lista de regras, você fala assim, minha nossa. Chega eu tô nesse momento, talvez outras pessoas não estejam, mas assim, cuidado para não criar essa etapa, Cansa. porque por que que E frustra, né? Porque a pessoa vai te conhecer um pouco mais e vai ver que não é nada daquilo que ela tá, que você tá vendendo. Exato, e eu assim, eu vou te falar que para além da pessoa se frustrar, tem uma questão de a gente se perder, sabe? Eu fiz um vídeo já falando, um pedaço do vídeo, eu falei sobre isso. Eu fui construindo isso, eu comecei na internet de forma muito autêntica, conforme eu fui tendo mais resultado, eu fui sentindo a necessidade de ser mais estratégica. Para ser mais estratégica, eu comecei a precisar me adequar a um formato. E para piorar, eu vendia esse formato. Então, o que começou de forma muito genuína, em algum momento virou eu tendo que viver aquilo que eu pregava e não pregar o que eu estava vivendo. E aí aquilo, Nossa. eu me vi presa num ciclo que eu falei, cara, agora eu não posso mudar a minha imagem porque eu tô falando que a imagem de autoridade é assim. Ah, eu não posso agir de tal forma porque eu tô falando que a pessoa tem que ser intencional e se ela não for intencional, então isso vai contra o que eu tô falando. E isso começou a dar um bug tão grande Na na sua minha cabeça. cabeça que eu cheguei num ponto que eu falei, eu não vou mais produzir conteúdo. Porque eu não sei mais quem eu sou, não sei mais do que eu falo, não sei mais o que eu sei, eu não vou falar. Entende? Então, eu acho que é um perigo grande a gente se jogar nesse universo em que a gente está o tempo todo se comparando, que a gente está o tempo todo se vendo e procurando defeito na gente. A gente está se expondo porque a gente também tem que ter essa consciência. Quando a gente vai para a internet,
é uma exposição grande de quem a gente é. E a Sim. gente tá suscetível a hater, tanto de hater que eu já tomei. Já fiz de propósito também, de tomar hate porque entrega mais conteúdo. Então, só que é um cuidado que precisa tomar. Eu acho que a gente tem que ser intencional, óbvio, mas eu sempre vou partir do lugar de que essa intencionalidade tem que começar em, cara, quem eu sou. Isso é a parte que eu não posso perder. Eu não posso me desviar disso. E em algum momento vai. Eu tenho essa Não, na convicção. sua rede é bem claro Em isso. algum momento a gente começa a se perder. É só a gente começar a ter. Sabe aquela, às vezes eu faço os motoqueiros e falo assim, esse cara tá andando assim porque não tem nada pra perder. Se essa moto aí der PT, não vai. Agora, se é o cara da Porsche, gente, esse aqui já toma cuidado, porque se bater, o prejuízo é grande. Acho que é um pouco disso. A gente começa a ter resultado na internet. Eu, pelo menos, falando da minha experiência, óbvio, né? Quanto maior eu fui ficando, quanto mais exposição eu percebi que eu tinha, mais eu me retraí. Eu comecei a ficar com mais receio de falar algumas coisas. Aí, putz, mas se eu falar assim, e se eu for cancelado? Se eu for cancelado, eu vou vender menos curso. Ah, mas se eu Sim. falar, não sei o que, aí o cliente que eu tenho ali, ele vai ver o vídeo de eu falando. Aí eu comecei a me podar, entendeu? E aí E às vezes se perde. eu me perdi, totalmente. Somado a um monte de outros fatores que foram acontecendo na minha vida, que a gente não vive só na internet, né? A gente, né? Somos pessoas, então vai acontecendo um monte de coisa na nossa vida. Somado a esse lugar que a gente vai construindo na internet, é um caminho que a gente precisa tomar cuidado, sabe? Porque a gente teve uma pessoa que eu conversei uma vez, até no meu podcast na época, e ela falou assim, a gente precisa tomar muito cuidado com os dois extremos. Eu não posso ficar muito puta da vida quando um hater me xinga, mas eu também não posso ficar felizona da vida quando alguém me elogia. Sim. São dois Porque não extremos é para perigosos. sempre isso, Senão né? porque de um jeito ou de outro, a gente tá sempre dependendo da validação, né? Se a pessoa me critica, eu me perco de quem eu sou, eu não presto. E se a pessoa me elogia, daí eu me sinto bem. São cuidados que a gente precisa ter, entendeu? Só se te elogia que funciona. E se te elogia e você fica tão envaidecida, você fica tão bem, é um cuidado que a gente precisa tomar. Porque aí você acaba ficando refém do like. E ele não vai ser pra sempre, entende? Verdade. E a gente corre esse risco.